Bom dia, eu sou Daniel Seta, médico cardiologista, e vou fazer um pequeno vídeo para esclarecer uma pergunta muito frequente no consultório. Para que serve um risco cirúrgico? Como ele é feito? O que eu preciso trazer para a consulta? Quando ele está recomendado? São todas perguntas comuns no nosso consultório. Então, a primeira pergunta é: para que serve o risco cirúrgico? O risco cirúrgico é uma avaliação clínica realizada por um clínico ou um cardiologista, enfim, alguém que faça uma especialidade clínica, diferente da equipe cirúrgica. E nessa avaliação clínica são checados se o paciente se encontra bem para realizar a cirurgia que foi proposta. Então, uma série de perguntas serão feitas que vão desde o tipo de cirurgia que o paciente vai fazer, e aí é evidente que uma cirurgia pequena representa um risco menor, cirurgias maiores, cirurgias grandes, cirurgias cardíacas, pulmonares, cirurgias vasculares, são cirurgias de maior risco que então necessitarão de uma avaliação um pouco mais rigorosa, contendo alguns exames a mais. Nessa entrevista, então, nessa avaliação clínica que nós fazemos do risco cirúrgico, nós checamos a presença de doenças prévias, doenças cardíacas, doenças pulmonares, alergias, histórias de sangramentos, de hemotransfusões, história das cirurgias feitas no passado e se ali houve algum tipo de complicação nessas cirurgias. Tudo isso então é incluído em um relatório e são feitas recomendações para que a equipe cirúrgica possa se proteger seu paciente e realizar um procedimento cirúrgico com a maior segurança possível. Nessa avaliação então que nós fazemos, nós ainda orientamos com relação a cuidados que devem ser tomados no pré-operatório. Então, orientações, o que fazer com as medicações que o paciente já usa regularmente no pré-operatório, como se elas devem ser suspensas ou mantidas. Pacientes diabéticos precisam de uma recomendação com o que fazer com seus hipoglicemiantes, a insulina no pré-operatório, em especial pacientes que usam anticoagulantes e antiagregantes plaquetários também precisam de uma orientação se podem ou não suspender essas medicações. É preciso que um clínico, um cardiologista, um clínico avalie, pois uma suspensão indevida pode criar uma série de problemas para o paciente. Enfim, e nessa consulta ainda, nessa avaliação do risco cirúrgico, são checados ou solicitados alguns exames complementares. E aí, para cada tipo de cirurgia, pode ser necessário um tipo de exame diferente. Normalmente, ou o cirurgião já pede esses exames antes da consulta, ou o ideal é que o próprio clínico peça aqueles exames que ele julgar que sejam necessários nessa consulta. E ao final disso, é feito então um parecer contendo todas essas orientações, e nesse parecer orienta não só o paciente, esse parecer orienta não só o paciente, mas também a equipe cirúrgica de que tipo de cuidado deve ser tomado no pós-operatório, se o paciente precisa ficar num CTI ou não, se ele precisa ficar monitorizado ou não, se ele precisa receber antibióticos ou não. Enfim, são uma série de recomendações importantes tanto para o paciente quanto para a equipe cirúrgica. Obrigado.